Você já precisou renderizar vários itens no Angular e sentiu lentidão? Então, aqui nós vamos utilizar o Virtual Scrolling no Angular com o Angular CDK. Nesse script, vamos criar uma lista de 2.000 itens e usar a técnica de Virtual Scrolling do Angular CDK para melhorar o desempenho ao renderizar grandes listas de forma eficiente. Então, vamos detalhar o processo aqui passo a passo. Basicamente, primeiramente, nós devemos instalar no nosso terminal, né, o npm install @angular-cdk, caso você já não tenha instalado ele. Após isso, é importante que a gente instale também o Angular Material, né? Então é o npm install Angular Material. É só instalar aí no seu terminal, né? Aqui eu já tô com ele instalado, então não vou instalar novamente. Mas é basicamente seguir essas duas linhas, né? npm install, se for pnpm, né? Se você estiver usando pnpm, será pnpm add, tá? Basicamente assim, essa é a diferença. Ele vai instalar a última versão para você. Então, basicamente, o Angular CDK vai fornecer uma série de funcionalidades que complementam o Angular Material, incluindo o Virtual Scrolling, que é o que a gente vai usar. Então, aqui eu tenho um componente chamado fundos, né? Então, a gente vai listar fundos fictícios. Dessa forma, o que eu tenho nesse componente? Eu tenho o Scrolling Module, tá? Então, você pode colocar essa linha aqui, e aí ele já vai importar o Scrolling Module. Aqui eu estou importando direto no componente, porque eu posso estar usando aqui, por exemplo, o Standalone True, né? Então, eu vou conseguir fazer isso, eu estou no Angular 19. Caso você não esteja no Angular 19, você esteja usando o ng module, né, o app module ainda, então você vai colocar lá dentro do seu app module, né, nos imports o scrolling module, né, e aí você vai ter como usar ele globalmente. Então, basicamente, isso daqui vai garantir, né, esse scrolling module imports, que eu consigo utilizar ele no nosso projeto. Então aqui, o que eu tô fazendo? Eu tenho um fundos, que é do tipo N, um array de qualquer coisa, né? E aqui eu tô gerando 2.000 fundos fictícios, então é uma quantidade bem grande. E aqui eu tô gerando basicamente o ID, né, cada ID é único, o nome do fundo, que é um iterável mais um, e a descrição do fundo. Basicamente, tá? Isso daqui poderia vir de um serviço, consumindo uma API, etc., como normalmente vai ser no dia a dia, né? Porque eu só tô simulando. E aqui eu tenho o front. O que eu tenho aqui nesse front? Eu tenho um CDK Virtual Scroll Viewport, né? Ele é usado para criar área de rolagem virtual, né? Aí aqui eu tenho o item size, que ele define basicamente a altura de cada item, aqui é 50 pixels, e o estilo, que ele tem uma altura de 500 pixels. Aqui eu tenho uma class também, que é com um pequeno estilo que eu tô usando, nada demais, né? E aqui eu tenho um asterisco CDK Virtual For, que ele é basicamente similar ao NG4, mas ele só vai renderizar os itens visíveis na tela. Então somente aquilo que está visível será mostrado para nós na tela, fazendo com que a gente economize muitos recursos, né? Então ao rolar a lista, o Angular ele vai renderizar novos itens à medida que eles se tornam visíveis, otimizando a performance. Aqui eu tenho o fundo.nome, estou acessando, né, a descrição também. Basicamente, é isso. Então a gente vai rodar, né? Eu vou dar um pnpm start, meu projeto está no pnpm, então eu vou colocar um pnpm start aqui. E agora, aqui nós temos a nossa página, né? Então como é que ele fica? Basicamente aqui, ele só vai mostrar, ele só está renderizando aquilo que está sendo mostrado na tela. Agora, o item 6, ele só vai renderizar quando, e os outros itens, ele só está renderizando porque eu estou scrollando, né, a página. Então, se eu não scrollar, pode ver que a partir do item 78, ele está mostrando, a partir do 79 ele não está renderizando. Quando eu scrollar, ele vai começar a renderizar. Então, basicamente, o Virtual Scrolling é uma técnica poderosa para melhorar o desempenho de aplicações com grandes listas de itens, e no exemplo que nós utilizamos com o Angular CDK, ele carrega apenas os itens visíveis na tela. Então, isso reduz significativamente o tempo de renderização e o uso de memória, tornando a experiência do usuário muito mais fluida. Então, com isso, você consegue lidar facilmente com listas grandes, com vários itens. Aí você decide, né? Quando você sentir que está muito lento, se você tiver uma lista muito grande, você pode usar essa técnica aí para te ajudar a ter uma navegação mais fluida. Espero que tenham gostado e até mais.